Aqui, mudando de assunto, eu acabei de ler um lindo poema agora. Qualquer dia eu vou recitá-lo para vocês. Espera aí. Eu disse poema, né? Não, então tá certo. Ou será que é poesia? Nossa, mas eu sempre me confundo. Já sei, vou convidar a professora Michele Silveira para nos explicar o que cada uma dessas palavras representam e quais são as suas diferenças. Boa tarde, pessoal de casa. Eu sou a professora Michele e hoje nós vamos tirar uma dúvida muito comum entre várias pessoas. O que é poema e o que é poesia? Qual o significado dessas palavras? Há diferença entre elas? Fique comigo que eu te conto. Afinal de contas, o que é poesia? Essa parece uma pergunta de difícil, resolução, não é mesmo? Isso acontece porque a poesia é um elemento de subjetividade, portanto, é muito difícil conceituá-la. O que parece poético para uma pessoa, nem sempre é para outra. Isso porque cada um de nós é dotado de diferentes níveis de percepção. Enquanto uns são mais sensíveis, outros têm dificuldades em abstrair e compreender a força da poesia. A poesia, além de não ser exclusividade da literatura, é muito diferente do poema, embora muitas pessoas confundam, esses dois elementos. O poema, por sua vez, é um gênero textual do universo literário que apresenta características formais e temáticas que permitem a sua identificação entre outros gêneros. Já a poesia, ela pode estar associada a diversas manifestações artísticas, seja da literatura, das artes plásticas, na fotografia, na música, no cinema, etc. A poesia brasileira tem suas raízes na literatura portuguesa. Muito da sensibilidade artística brasileira é fruto da influência que os portugueses exerceram na formação cultural do nosso país. Mas qual seria a diferença entre poema, poesia, prosa e verso? Para entender melhor, vamos destacar cada uma delas. A poesia. Antes de mais nada, é muito importante salientar que poesia não precisa ser apresentada necessariamente como sendo uma forma de trabalho escrito. Como eu disse, uma pintura, um filme, uma escultura, um desenho, enfim, onde se contempla qualquer forma de expressão de beleza, podemos dizer que é poético. Portanto, tem poesia. É a linguagem subjetiva, um aspecto imaterial, com emoção, com um constante ritmo melódico, indefinido e belo, como o mundo interior do poeta. O seu objetivo é o de produzir emoção. A linguagem poética, sob o aspecto auditivo e melódico, se caracteriza pelo ritmo, bem mais acentuado que na prosa, e pela eventual utilização das rimas. Na poesia, ocorre a expressão do mundo interior do poeta, construída numa linguagem altamente conotativa, escrita na maioria das vezes em versos. É uma forma de manifestação artística, chamado como gênero literário lírico, pois possui determinados elementos que são a estrofe, que é a divisão do texto poético, a classificação das estrofes, que é a classificação pelo número de versos, o ritmo, através da mudança de sílabas tônicas e não tônicas, a metrificação,
que é a contagem, né, do número de sílabas de cada verso. E o verso? O que é um verso? É uma reunião de sílabas poéticas. Formam uma linha de poema obedecendo a determinadas regras de harmonia e ritmo. Podem ser classificados de acordo com o número de sílabas, como o decassílabo, 10 sílabas, o redondilho maior, com 7 sílabas, ou o redondilho menor, com 5 sílabas, entre outros. Mas podem ser livres, ou seja, sem nenhuma preocupação com a contagem de sílabas poéticas. Então, como eu disse, o verso é cada linha de uma estrofe, sendo ela grande ou pequena. Os versos isométricos são aqueles versos que possuem o mesmo tamanho. Já o verso heterométrico, eles possuem tamanhos diferenciados, chamados irregulares. O poema. A palavra poema, ela tem origem grega. Toda produção literária antiga era considerada e feita no formato de poema, utilizando a poesia. No Brasil, nós citamos alguns poetas famosos, como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, Adélia Prado, dentre vários outros. Uma composição literária com característica literária poética, na qual pode ser construído de vários temas, tá bom? Então é demonstrada, né, através de versos. Possui um aspecto concreto, visível, o qual se destaca da maneira como se dispõe numa página. Os versos eles possuem ritmo, podendo ou não ter rimas, de acordo com o período literário da obra. A maneira em que os versos se arranjarem no poema farão a diferença entre um poema e uma prosa. Agora eu vou dar um exemplo de um poema de Carlos Drummond de Andrade, em que o autor ele retrata os seus sentimentos, a sua própria alma. No meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Existem 3 tipos de poemas. O poema lírico, no qual o autor expressa sua visão pessoal ante o mundo, né, em que ele vive. E nele ele anuncia o que vê, o que ouve, o que sente e o que pensa. Alguns possuem musicalidade, ritmo e rimas marcantes, semelhantes a alguns tipos de música. Vou dar um exemplo. Para ir à lua, de Cecília Meirelles. Enquanto não tem foguetes, para ir à lua, os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua. Vão cegos de velocidade, mesmo que quebrem o nariz. Que grande felicidade! Ser veloz é ser feliz. Ah, se pudessem ser anjos de longas asas, mas são apenas marmanjos. Agora eu vou falar sobre o poema narrativo. Nele conta-se uma história extensa, com ambientes, personagens e episódios. Um exemplo maravilhoso de um poema narrativo da língua portuguesa é Os Lusíadas, de Luís de Camões. Incluem as baladas, as fábulas e também as epopeias. Agora eu vou falar do poema dramático. Ele é muito parecido com o poema narrativo.
Ele difere-se apenas porque essa história ela é narrada em forma de falas e diálogos das personagens. Algumas peças de teatro escritas em versos podem ser consideradas como poesias dramáticas. Então, pessoal, o poema ele é um texto literário escrito em versos. Assim, estruturalmente, ele se opõe à prosa, já que ela não admite versos. E para finalizar, eu vou recitar um poema bem conhecido. É o poema de Vinícius de Moraes. As borboletas, Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. E as amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, oh, que escuridão! O desafio da aula de hoje é que você recite o poema As Borboletas para o pessoal de casa, dramatizando os versos. Faça de conta que você é uma borboleta e exercite a poesia na arte de encenar, recitando o gênero textual poema. Combinado? Desejo muita poesia na vida de todos vocês. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!